Você está ouvindo do Artcast. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Duartecast. E hoje temos a nobre presença do professor Guilherme de Filosofia da nossa escola. Oi, meu nome é Guilherme, como já foi falado anteriormente, sou natural de Porto União, Santa Catarina, tenho a formação em Filosofia, trabalho no Duarte de maneira contínua há 3 anos. E já trabalhei anteriormente na escola também. Por que o professor escolheu a filosofia? Ou ela o escolheu? Sempre fui bem nas áreas de humanas, então naturalmente eu caminhei para esse lado, sempre tive a dúvida entre história e filosofia, e naturalmente na minha cidade tem um curso de filosofia, numa faculdade estadual, então eu acabei indo para ela. Então foi uma escolha, digamos, meio fácil por causa disso, eu não tinha condições. Outro curso que eu gostaria de fazer na faculdade era Relações Internacionais, que é a questão de diplomacia, comércio exterior, né? Mas eu não tinha condições de parar em outro lugar, né, e também pagar a faculdade ou pagar o aluguel numa cidade fora. Então, foi uma escolha teoricamente fácil. E durante a faculdade, você em algum momento teve alguma decepção ou também já pensou em desistir e seguir outro curso? Bem, decepção, algumas coisas. A questão da didática, como ela é repassada aos alunos, pelo menos na minha época, era bem complicado. Então, eu cheguei na sala de aula basicamente sem saber muitas coisas sobre como dar aula. Pensar em desistir várias vezes, porque, querendo ou não, eu estudava à noite. Era todas as noites a aula. Eu começava às 7 e saía de lá às 10h30. E durante o dia eu trabalhava, então tinha que fazer leitura, fazer estudos, às vezes acordava às 5h30 da manhã para fazer leitura, daí ia trabalhar às 8 e ficava até às 6h30 trabalhando. Então, isso acaba fazendo que pense sempre na desistência, mas são sacrifícios que são necessários para o futuro, né? Então, nesse sentido que a gente tem que pensar bem antes de tomar as atitudes baseada somente num sentimento naquele momento. Quantos anos o professor atua nessa área e em algum momento você já pensou em desistir de ser professor? Eu acredito que todo mundo em qualquer profissão já pensou em desistir ou trocar de profissão, porque sempre vai acabar trazendo alguns problemas, alguns desânimos. Então, é algo natural na vida do ser humano. A gente sempre vai acabar caindo no tédio, a gente sempre vai querer mudar as coisas. Mas o que acontece é que também tem que ter a consciência, né? Se você gosta daquilo, você tem que insistir um pouco mais. Então, o que acontece é que, naturalmente, você deve refletir bem, ver se você gosta daquilo ou não, se não é só uma fase de desânimo e assim por diante. Porque muitas vezes as coisas externas acabam influenciando as nossas decisões, nosso humor. Então, é algo que deve ser pensado. E a primeira questão que você fez é quantos anos eu acabo tendo em sala de aula. Eu estou desde 2013 na docência, dando aula. Bom, e seguindo nesse mesmo caminho, a gente gostaria de saber o que é o que mais te desanima, né, na educação. Bem, a questão de falta de interesse, porque muitas vezes você se prepara e vai dar a aula e aquele desânimo do aluno que não quer nem ouvir, nem pensar sobre o que você está falando. E também, muitas vezes, a parte burocrática, que você tem que acabar perdendo algum tempo que você poderia estar se preparando para dar aula, mas você está lá, basicamente, preenchendo formulários e assim por diante. E o que mais te motiva nessa profissão? A questão de sempre estar estudando. Então, por exemplo, tem alguns autores que eu tenho que trabalhar porque isso acaba sendo um cânone, ou seja, algo que vai ser passado sempre. Então, são obrigatórios, mas eu busco trazer coisas novas, porque para mim é estimulante, porque eu estou estudando coisas novas que talvez eu nunca veria, e também para fazer os alunos conhecerem autores novos, porque muitas vezes os professores ficam presos dentro de algum tipo de conhecimento ou de algum tipo de autor e não buscam variações. Então, isso acaba estimulando a parte do pensar. Porque o professor deve ser um intelectual, então ele deve estar sempre buscando conhecimento.
E falando então nesse âmbito de educação, como você é formado em filosofia, professor, você provavelmente estudou, né? Com certeza estudou sobre isso. E então, qual que seria a diferença, né, da educação que a gente tem no passado, por exemplo, lá na Grécia Antiga, com a educação que nós temos hoje em dia nos tempos contemporâneos? Bem, a diferença é grande, mas não muito. Eu sei que é contraditório e irônico isso, mas na Grécia Antiga a educação ela vai ser o quê? Ela vai ser voltada para a educação e a formação do ser humano na sua totalidade. Então, por exemplo, a Academia de Platão, eles vão estudar tanto a questão do corpo, havia práticas físicas, quanto a questão do conhecimento. Então, vai ter o estudo da matemática, estudo da filosofia, estudo da ciências da natureza e assim por diante. Então, eles acabam se desenvolvendo lá. E no nosso tempo também há isso. Mas o que acontece? Acontece que no nosso tempo ela vai ser o quê? Ela vai ser muitas vezes voltada para a questão do mercado de trabalho. Ela não vai ser para a questão da formação do ser humano completamente. Ela vai ser o quê? Visando profissões. Então, o que vai ser útil numa profissão e o que vai ser inútil numa profissão. Então, a educação, muitas vezes, no nosso tempo, ela acaba pecando por isso, porque a gente não busca a formação do ser humano, mas sim a formação profissional daquele ser humano. Falando sobre a avaliação do aluno, o que o professor acha que seria melhor? Avaliá-lo com notas qualitativas ou com notas quantitativas? Seria a questão de notas qualitativas. Por quê? Porque a gente estaria avaliando o indivíduo como ele está progredindo, e não a questão de números somente. Então, é uma crítica que eu também faço, porque desde pequenos a gente acaba recebendo essa questão de notas, sendo que a nota muitas vezes não pode significar nada. Um dia talvez você esteja com uma dor de cabeça, esteja indisposto, ou com fome ou algo assim, você vai Você não vai conseguir pensar de maneira correta e não vai conseguir desenvolver a resposta correta numa prova. Enquanto uma pessoa pode simplesmente ir lá colar e tirar uma nota boa. Então deve-se pensar da maneira qualitativa sobre os indivíduos para depois fazer isso. E como eu havia comentado antes, aí estaríamos indo para uma formação do ser humano. Então você pensaria nele, não no que ele produz, que é a questão da nota. Então isso também estaria ligado à questão do mercado de trabalho. A nota é um modo de produção, você produz tanto, e a partir disso você vai acabar recebendo tanto por isso. Então é algo que eu acho totalmente ruim para a educação. E a gente pode perceber isso no novo ensino médio, onde que as pessoas que muitas vezes não vão ligar para as eletivas por elas não valerem nota. E a partir disso, isso acaba sendo prejudicial, porque são conhecimentos, o conhecimento gera poder, e a partir disso a gente está negando isso, e naturalmente o que acontece é que nós acabamos perdendo esse poder que poderia ser útil alguma vez na vida dessa pessoa. Como o professor acha que o estudante pode começar a valorizar o sistema de avaliação qualitativo? Porque a gente sabe que o estudante, ele vê uma avaliação descritiva e ele já associa com a avaliação quantitativa. Como o senhor acha que a gente poderia melhorar isso? Bem, deveria ser feita uma reforma no ensino infantil, porque essa questão de nota ela já vem desde a infância. Então, muitas vezes é a questão de você tirar a nota. A nota vai ser um estímulo, correto, mas ela também vai ser o quê? Ela também vai ser um castigo. Então, as pessoas não valorizam o conhecimento por si só, elas vão valorizar o número, ou seja, ou o estímulo positivo ou o estímulo negativo. Tem a teoria psicológica chamada behaviorismo, que ela vai tratar justamente de estímulos e respostas. Vai ter o estímulo positivo, que vai ser o quê? Você vai tirar uma nota boa, com isso você vai ganhar algo em troca. Isso já é praticado tanto pelos professores quanto pelos pais na infância. E vai ter o estímulo negativo, que vai ser o quê? A criança ir lá e tirar uma nota ruim, e a partir disso ela vai ter um castigo. Então, essa questão de estímulo e resposta acaba sendo ruim. Deve ser incentivado a busca pelo conhecimento e mostrar por que está conhecendo as coisas. Porque muitas vezes a gente percebe professores que vão lá e passam algum conteúdo, mas você ficava pensando, por que eu estou estudando isso? O que faz sentido com isso? Para que isso? Então, muitas vezes a gente só estuda as coisas e a gente não recebe por que estamos estudando aquilo, qual a importância disso. Então, deve haver uma maior elucidação sobre esses conhecimentos e, naturalmente, essa questão de estímulo e resposta ser eliminada, e sim valorizar o conhecimento.
E já então nessa questão do conhecimento, você acha que durante a pandemia acabou se perdendo muito disso? Não só na pandemia, já antes disso. A sociedade ela está cada vez mais valorizando outros aspectos e não somente o conhecimento. E com isso, naturalmente, nós acabamos perdendo. Mas na pandemia houve o auge disso. Então a gente pode perceber as consequências na própria pandemia, onde que as pessoas elas vão o quê? Elas vão basicamente questionar as coisas, mas questionar de uma maneira burra, muitas vezes. Por quê? Porque, questionar o conhecimento científico, beleza, mas a pessoa não sabe como funciona o conhecimento científico e a partir disso ela vai questionar coisas que não estão ao alcance do conhecimento dela. Então, ela não sabe como funciona o método científico para saber como que faz, por exemplo, esses experimentos da vacina, como que aquilo vai funcionar e assim por diante. Então, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar somente na alienação, ela vai ficar somente propagando coisas que ela não sabe. O maior problema disso é justamente essa propagação. As pessoas negando o conhecimento, elas criam uma realidade paralela, né, à pós-verdade. Então, elas vão pegar, por exemplo, notícias que elas acham que justificam o seu pensamento e vão defender aquelas notícias e seu pensamento até a morte. E nisso também não entraria o fanatismo? Sim, completamente. As pessoas, elas vão o quê? Elas vão basicamente querer acreditar em algo e vão negar qualquer coisa. Elas não estão abertas ao diálogo, elas não têm a mente aberta. Claro que mente aberta demais basicamente o cérebro cai. Tem uma frase de um filósofo inglês chamado Chesterton, mas o que acontece é que uma mente muito fechada, naturalmente, ela acaba sendo prejudicial, porque com isso ela nega o conhecimento. E negar o conhecimento é negar basicamente qualquer coisa que nós temos. Então, por quê? Porque tudo que temos ao redor é feito pelo conhecimento, desde a nossa própria linguagem, desde a nossa própria cultura, desde as tecnologias que usamos. Então, basicamente isso é feito pelo conhecimento. E o problema é que isso é feito somente por, basicamente, poucas pessoas. Então, se nós pararmos para analisar quantos milhões e bilhões de pessoas passaram pelo mundo e quantas que são relevantes realmente, a maioria nega o conhecimento. Então, isso é extremamente triste e muito disso é pelo fanatismo e pela falta de interesse. E esse fanatismo acaba refletindo justamente no modo que nós vamos ter a nossa sociedade hoje. Então, a gente vai ter desde fanatismo religioso, fanatismo político, e tudo isso é prejudicial. Aristóteles ele vai ter a teoria do justo meio, onde o que? Os extremos são prejudiciais, seja o excesso, seja a escassez. Nós devemos tomar as atitudes baseadas na razão, e a partir disso, essa razão ela vai indicar se vai ser uma atitude um pouco mais rígida, um pouco mais branda e assim por diante, mas não chegando aos extremos, porque todo extremo é burro e prejudicial. Então, por que mesmo depois de tanto tempo passado de estudo e de conhecimento, por que as pessoas ainda nos dias de hoje negam o conhecimento? Entra a questão da zona de conforto, né? A gente vai estar muitas vezes tranquilo, sem se incomodar, porque conhecimento gera preocupação, gera basicamente incômodo. Porque você vai pensar sobre várias coisas, você vai descobrir várias coisas e vai tentar solucionar essas coisas. E a partir disso, é mais fácil você ficar recebendo tranquilo, ficar num trabalho manual sem pensar muitas coisas e naturalmente reproduzir tudo o que dizem para nós. Então, negar conhecimento é basicamente não querer se incomodar. A sociedade de hoje ela não quer se incomodar e isso é péssimo. Por quê? Porque basicamente o conhecimento só fica estagnado e com isso o que nós temos é especializações. Então, por exemplo, a pessoa ela vai se tornar engenheira, ela vai fazer produção de carro lá, de uma peça do freio do carro, ela vai se tornar especialista naquilo, mas ela não vai perder toda a questão da totalidade ao redor, ela não vai desenvolver-se humanamente, ela vai ser somente uma peça da engrenagem para produzir aquele carro. Ou seja, um engenheiro, assim como qualquer outra pessoa, não querendo desmerecer, porque querendo ou não, elas são importantes para nós, todos nós utilizamos, por exemplo, o freio do carro, através de terceiros ou dirigindo mesmo, mas a questão do desenvolvimento do ser humano acaba sendo deixada de lado. E o que acontece é que isso é extremamente prejudicial e as pessoas acabam se agarrando nisso. Por quê? Porque gera dinheiro, a pessoa vai estar trabalhando tranquilo, ganhando seu dinheiro e comodidade, porque ela estará basicamente tendo a sua casa, seu carro, a sua vida normal e o conhecimento acaba sendo deixado de lado porque ele não gera frutos materiais.
Tendo em vista tudo que abordamos nesse podcast, você tem alguma indicação de leitura sobre a sociedade contemporânea? O coreano, o Byung-Chul Han, escreveu um livro recentemente que é chamado Sociedade do Cansaço. Basicamente, ele vai pegar essa parte tanto da negação do conhecimento quanto a questão da positividade, tipo a questão de eu consigo, eu posso e assim por diante, que isso acaba levando as pessoas a criarem expectativas demais e isso acaba gerando outras doenças e assim por diante. Então, basicamente, ele vai trabalhar nesse sentido. Então, é uma leitura que eu indico muito para vocês. Com a conversa de hoje, vimos um pouco sobre a educação e o conhecimento, desde o início da história humana até os dias atuais. E como o ET Bilu já dizia, busquem conhecimento.